Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é muito bom ter você aqui para mais um devocional. E hoje nós vamos de fato entrar no Salmo de número 14, dos versos 1 a 3, que diz o seguinte: disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Têm-se corrompido e fazem-se abomináveis de suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós olhamos para esse salmo e Davi nos apresenta uma séria denúncia sobre a condição humana e da relação entre o homem e Deus. Davi começa dizendo: disseram os loucos no seu coração, ou os nécios, não a Deus. E podemos pensar sobre a incredulidade que está no meio de nós hoje em dia. E a loucura que é de viver como se Deus não existe. Quando nós olhamos para esses versículos, nós somos confrontados com a realidade da corrupção moral e espiritual que afeta a humanidade. Davi nos mostra que sem a presença de Deus, nossos corações tendem a se desviar do caminho certo. Que nós possamos abrir os nossos corações para a palavra de Deus hoje e permitir que ela nos traga discernimento. Davi inicia o salmo com uma descrição clara da mentalidade dos loucos, ou dos insensatos, ou dos nécios. Aqueles que em seu coração afirmam que não há Deus. Essa afirmação é mais do que uma crença, é uma escolha de viver, em negação da realidade divina. O louco, segundo a sabedoria bíblica, é aquele que rejeita a verdade e a sabedoria de Deus. Ele vive como se Deus não fosse relevante para a sua vida. A incredulidade é uma rebelião contra Deus. Quando nós dizemos não há Deus, estamos nos colocando no centro da nossa própria vida, achando que nós somos um fim em nós mesmos, rejeitando a autoridade do Criador. No Salmo 53, verso 1, diz assim: o nécio diz no seu coração, não há Deus. Essa é uma condição que leva à total corrupção moral e espiritual. Nós devemos nos perguntar, como temos tratado Deus em nossa vida? Será que, mesmo inconscientemente, nós temos agido como se ele não fosse relevante? Porque pense, se não há Deus, não há absoluto moral nenhum. Todos os nossos absolutos morais provêm da Escritura. Mas o louco diz em seu coração, não há Deus. E quais portas isso pode abrir? Nós devemos reconhecer a importância de Deus em cada aspecto de nossa vida e buscar a sua sabedoria para as nossas decisões diárias. Davi diz, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Davi nos apresenta a imagem de Deus observando a humanidade. Essa visão, ela não é apenas poética, mas ela nos traz algo de que Deus está atento a tudo o que acontece. Ele não é um Deus distante, não, mas é um Deus que se importa conosco. Deus está ativamente buscando aqueles que o buscam. Deus está olhando para a humanidade, desejando que nós voltemos a Ele. Paulo diz, é o desejo de Deus que todos os homens se salvem. Esse versículo nos mostra que, mesmo em meio à corrupção, Deus está sempre pronto para receber qualquer um que o buscar. Nós devemos lembrar que Deus está sempre atento, sempre vendo, sempre buscando. Ele nos vê em nossas lutas, em nossas alegrias, em nossas falhas. Isso deve nos motivar a viver de uma forma que agrade a Deus, buscando adorá-lo em espírito e em verdade. Davi conclui
essa sessão com uma constatação bem alarmante. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo usa isso depois em Romanos. Essa declaração é um eco da condição do coração humano. Todos nós, em nossa natureza pecaminosa, nos desviamos do caminho certo. O pecado ele é universal e afetou a todos nós. Paulo diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A corrupção do coração humano nos leva a um ponto de desespero, mas também nos aponta para a esperança que temos em Cristo Jesus. Reconhecer a nossa condição pecaminosa é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Precisamos confessar nossas falhas e voltar para Deus, pedindo sua graça e misericórdia. Somente através de Jesus podemos encontrar perdão e redenção. Que nós não deixemos essa natureza pecaminosa que está em nós nos fazer viver de uma maneira em que, lá no fundo, nós venhamos acreditar que Deus não existe, ou de que Ele não está preocupado com a nossa condição, ou de que Deus não está olhando, ou de que Deus não se importa, pois nada disso é verdade. É insensatez viver como se Deus não existisse. É loucura achar que Deus não está olhando. É ser nécio acreditar que Deus não está perto de nós. Deus está sempre atento, desejoso em salvar a todos nós e a nos curar das nossas feridas, nos limpar do nosso pecado. Como nós dizemos, dar um banho de misericórdia e nos colocar de pé para andar de novo, limpos pelo sangue do Cordeiro e salvos pela graça redentora que provém de Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para Deus e viver como se Ele estivesse realmente do nosso lado, olhando cada ato nosso, cada desejo do nosso coração. E que a graça do Senhor nos dê força para andarmos retos diante do seu caminho. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.